Alessandra. Eu deixei sem o vídeo. Se quiser, você ativa o vídeo. Bem, não, eu não, eu só Não, vai tentar gravar o que eles vão falar mesmo. Para quem está chegando à sala, mais uma vez, boa tarde. Eu sou o Selmo do Cidivócio. Nós estamos só aguardando às 16 horas para dar início. Nós já estamos com o doutor Daniel, o doutor Lucas na sala. Eu ainda não vi a presença do doutor Rogério. E talvez vocês não estejam conseguindo falar porque os microfones, por padrão de entrada, nós deixamos eles no mudo. Né? Eu vou abrir os microfones aí, porque a gente está com um tempinho, mas depois a gente volta a fechar os mesmos. Os microfones estão abertos. Aí, é só clicar aqui ó, no vermelhinho quando começar. Se eu tiver aqui, então grava ele. Acho que eu até diminuir, né? Não precisa ficar grandão, né? Esse cara tá se achando bonito. Porque deve ser ele que vai falar, né? Pessoal, quero dizer que os microfones estão todos abertos, tá? Francisco, boa tarde. Boa tarde, Selmo. Bem, Graças a Deus. tranquilo. Ainda faltam 5 minutos. Vamos aguardar aí a turma chegar para a gente começar. Eu vou colocar os microfones no mudo. Volto a falar daqui a pouco. Doutor Daniel e doutor Lucas, que vão estar falando na live, eu deixei o de vocês aberto, tá? Perfeito.
Doutor Rogério, Boa tarde. Boa tarde. O áudio, beleza. o áudio está liberado. Boa Estamos tarde. com o áudio liberado do doutor Lucas, do doutor Rogério, do doutor Daniel e o meu. Para fazer a abertura aí, o doutor Rogério, com o doutor Daniel, o doutor Lucas. O seu está. Daniel, se o seu está travado, deve ter sido você que travou aí. Ó, tá Agora liberado. foi. Tá liberado. Agora eu estou liberado. O doutor Lucas eu tinha liberado, ele deve ter desligado ali o som. Pronto, liberou. Está liberado, Daniel liberado, Rogério liberado. São os 4 que estão liberados. Falta 1 minuto para a gente dar início. Bem, são 16 horas, né? O horário que está marcado para a gente dar início à nossa live. Vai abordar essa questão da decisão do STF em relação à incidência de CMS nas demandas contratadas. Para quem não me conhece, eu sou Selmo de Freitas, eu sou o atual executivo do Sindirochas Centro-Rochas. Em nome das entidades, a gente dá uma boa tarde, as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, esclarecendo para quem ainda não ouviu que, por padrão, a gente está com os microfones fechados de todo mundo para evitar ruídos, né, durante aí o evento. O chat está ativo, então quem quiser enviar perguntas, inicialmente pode mandar pelo chat, que a gente vai olhar aqui e vai apresentar as perguntas, e a atividade ela vai ser desenvolvida aí pela equipe do escritório Davi Ataíde, aqui com o doutor Rogério Davi, doutor Daniel Soares, doutor Lucas Sanzon, que prestam assessoria ao Sindirochas. Então, como diz o outro, em homenagem àqueles que foram pontuais, eu acho que a gente pode dar início, viu, doutor Rogério? Primeiro, dar as boas-vindas ao senhor, ao doutor Daniel e ao doutor Lucas, passar inicialmente aí a palavra para o senhor, para que a gente possa dar, então, início à nossa atividade da tarde. Ok? Bem-vindo aí, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecer às entidades, ao Sindirochas e ao Centro-Rochas, por essa oportunidade da gente bater esse papo. O nosso objetivo aqui, junto com o doutor Daniel e o doutor Lucas, é fazer uma apresentação de maneira bem dialogada. Quem tiver algum ponto, alguma dúvida, algum aspecto, basta solicitar pelo chat, né, Selmo? Você que está moderando, e a gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Eu vou compartilhar aqui a tela e vou pedir para o doutor Lucas ver se está... Chegou. Pronto. Sim, tá ok, tá compartilhando. Já estamos aqui. Deixa eu ver que sempre o Windows, estou usando 2 monitores aqui, deixa eu pegar um monitor do retorno. Peguei, pronto. Então, essa decisão do STF, já entrando aqui especificamente
no nosso mérito, que é recente, né? Sobre a questão da incidência do ICMS na energia elétrica, especificamente nos contratos de demanda. Ela é recente, mas não é nova para quem trabalha na área tributária. Ela é uma questão que, desde 2009, né, já tem posicionamento pacífico do STJ em recurso repetitivo, só explicando, o nosso objetivo aqui não é o juridiquês, é explicar para os empresários, que não é do direito que está presente aqui para entender. O STJ, ele, quando analisa uma matéria, ele analisa um recurso que envolve as partes do processo, mas determinadas teses, ele pincela e entende, olha, essa tese aqui tem repercussão geral, ela vale não só para as partes envolvidas, ela transborda os limites da causa. Então, desde 2004, criou-se esse regime. Quando ele decide de uma maneira assim, ele acaba que vincula os outros tribunais. A súmula do STJ, ela serve de orientação, inspiração, mas ela não é uma coisa de observação obrigatória. É diferente de um recurso repetitivo. Então, já existe uma decisão de recurso repetitivo em 2009. Na verdade, o STF deu um grande desfavor, porque as duas cortes, explicando, tanto o STJ quanto o STF, tem utilizaram toda a sua demanda contratada e por isso tem uma diferença, né? Então, até aí a gente já tem um limite aí da abrangência dessa decisão do STF, tá certo? Com tudo que o Dr. Lucas e o Dr. Rogério já falaram, que é uma decisão que já vinha desde 2009. Então, os efeitos dessa decisão, primeiro que ela tem abrangência nacional e ela é de vinculação obrigatória apenas para o Poder Judiciário no momento. Então, significa que será necessário algum ato do governo do Estado reconhecendo que existiu essa decisão em caráter de repercussão geral, tá certo? E, doutor Daniel, desculpa te cortar aí, só para um ponto também, para continuar o que você está falando,
essa questão aí, houve também uma questão jurídica que foi levada até os tribunais, quem teria direito de pedir essa exclusão do ICMS, se era a concessionária de energia elétrica ou se era o consumidor, porque o ICMS ele trata de um tributo indireto, né? Então a repercussão econômica dele é diferente de quem absorve a carga tributária. Nesse caso aí, ficou decidido também pela justiça que todos os contribuintes podem pedir essa restituição, porque considerava que, como o ICMS ele também era repercutido na esfera da concessionária e distribuidora, ela que estaria autorizada a pedir essa restituição ou obter esse direito. Mas foi decidido, então, que todo mundo que se sujeita e tem esse contrato pode fazer esse pedido. E quando aqui também o Dr. Neiel falou sobre essa questão de quem vai recuperar é quem consumiu a menos do que contratou, é porque quem consumiu a mais vai ter que pagar sobre o efetivo consumo. Então não teria nada a receber de volta. Tá bom? Então era só esse ponto aí que eu queria pontuar aí, doutor. Tá, maravilha. Então, assim, em função dessa decisão do STF, ser uma decisão que vincula apenas o Poder Judiciário, isso é algo bem técnico da judiciário, do mundo jurídico, mas efetivamente essa decisão não vincula ainda a administração pública e não vincula aqui, no nosso caso, a Secretaria de Fazenda Estadual. Por isso, é necessário propor uma ação judicial contra o Estado, tanto para que cesse a cobrança de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada daqui para frente, quanto que eventual recuperação do que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos também. Então, no momento, a gente tem essa questão. A gente aqui, junto, a assessoria jurídica do Sindirochas, vai acompanhar qualquer ato que seja emanado pelo Estado, reconhecendo que não haja incidência. A gente vai estar acompanhando todas essas questões bem de perto, mas, no momento, não é algo de aplicação automática, tá certo? E aí, o que for recuperado para trás, para aqueles que, porventura, a propositura de ação judicial, ele será recebido por meio de precatório. Isso em função de uma sistemática que existe dentro do Estado do Espírito Santo, que não permite que você pegue um crédito junto com o Estado do Espírito Santo e compense com tributos vincentes. Quem está mais familiarizado por esses termos mais técnicos da contabilidade, da área fiscal, no Estado do Espírito Santo você não pode fazer uma decomp ali para pagar tributos, né, para poder compensar tributos. Então, o recebimento de algum valor pago indevidamente será feito por meio de precatório, lembrando, para aquelas empresas que têm o contrato de demanda contratada e para aquelas empresas que tenham também energia, que porventura a energia não foi utilizada, né? E então aquilo que efetivamente foi utilizado continua a ter incidência do ICMS. E aí existe uma questão contábil e fiscal muito interessante aí e que tem que ser observada, que é o seguinte: é bem provável que a empresa que tenha contrato de demanda contratada, no qual incidiu o ICMS, tenha aproveitado o crédito ICMS na sua escrita fiscal. O crédito de ICMS sobre a energia elétrica, ele é permitido desde que a energia elétrica, seja utilizada no processo de industrialização. Então, as empresas têm que fazer aquele rateio entre o setor industrial e o setor administrativo, mas a bem verdade é que a energia do setor de rochas praticamente é utilizada todo no setor industrial, né? Então, vamos dizer aí que pelo menos 95% da energia elétrica é no setor industrial, e esse... Oi, Daniel. Na sistemática de débito e crédito. Oi? Daniel, ficou um pouquinho houve uma trava na hora que você estava falando. Na hora que você falou, existe uma sistemática. Sim. Aí você travou exatamente aí. Na hora que você estava falando que existe uma sistemática.
Tá certo. Existe uma sistemática de apuração de débito e crédito, né, no ICMS. Então, aquela energia que foi utilizada no processo de industrialização, que é 95% da energia consumida numa empresa do setor de rochas, aquilo ali pode gerar crédito para a empresa, tá certo? E se você já se creditou no passado, o que vai acontecer? Para você poder ter uma recuperação de qualquer valor desse, você deverá estornar o crédito da entrada. Até porque a não cumulatividade do ICMS é uma não cumulatividade tax to tax. Ela é o tributo que foi pago na etapa anterior que você abate com o tributo que você apurou nessa competência. Então, em função dessa sistemática, quem, porventura, venha utilizar essa decisão vai ter que se tornar o crédito da entrada, o que praticamente anula os efeitos tributários. Então, assim, a gente coloca isso aí também como uma dificuldade de aproveitamento dessa questão, porque o setor industrial é um setor que pode tomar questão. Daniel, acho que travou de novo. Então, realmente é algo que reduz bastante. Doutor Daniel, travou de novo. Esse aproveitamento. Travou de novo, doutor Daniel, na hora que o senhor estava falando assim, o setor industrial, aí travou. Tá. A indústria, ela é um dos setores que podem utilizar a energia elétrica como crédito para fins de apuração do ICMS. É diferente de um comércio que isso não é possível, tá certo? Então, a gente coloca isso aí como mais uma dificuldade aí dessa tese ter alguma repercussão econômica, né? Porque se você utilizou como crédito lá atrás, você vai ter que se tornar, que vai basicamente anular aí talvez possa anular, né, o benefício. O que a gente recomenda para cada empresa é tentar planilhar as suas contas, né? Olhando ali, olha, maio de 2015, por exemplo, né? Quanto que eu tenho em contagem de demanda contratada? Quanto foi que eu consumi? Se você consumiu mais do que a sua demanda contratada, né? Você já nem planilha isso, né? Você só vai tentar identificar os meses em que você consumiu abaixo da sua demanda contratada, né? A partir dali, você tem que analisar se, sendo uma empresa industrial, você se utilizou esse crédito, que a gente pode, dificilmente uma contabilidade não iria se apropriar desse crédito, né? Porque já vem dentro dos próprios sistemas que fazem importação e tudo. Porque se você se apropriou, você vai ter que imaginar um cenário que você tem que devolver isso para o Estado, né? Vamos supor, a sua diferença entre o efetivo consumido e o efetivo cobrado, que isso gerou crédito, né? É de X reais, né? Então você vai ter que pegar a sua apuração, tirar esses X reais, né? E verificar se a partir dali você passou a ter débito de imposto, né? A pagar naquela competência específica, né? Ou não, você continuou com o crédito e vim acompanhando. Eu acho que é isso que o doutor Daniel quis sintetizar, né? Porque a sua comunicação, Daniel, acho que por causa do ponto de internet, picotou, agora voltou a ficar normal, né? Exatamente, perfeito. Tá bom. Tem também a questão da empresa, a empresa que pode tomar crédito do ICMS, mas ela não absorve o crédito do ICMS que eu pago na energia elétrica, porque ela já tem um saldo muito acumulado na sua empresa. Então, como essa empresa ela não utilizou o saldo do crédito de ICMS da energia elétrica, ela poderia pedir uma restituição ou, a depender da situação em que ela se encontra, pedir a transferência desse crédito para outra empresa aqui no estado. Tem algumas empresas que se encontram também nessa situação. Exatamente. Eu vou entrar aqui nas questões que estão chegando, perguntas aqui pelo chat. Doutor Rogério, eu tô monitorando aqui as perguntas. Tá bom. E eu tinha até, antes de entrar nessas aí propriamente, até porque vai acabar tendo reflexo, né, pelo menos pelo que eu vi, o senhor ponderou uma questão de que o fisco ele poderia até tributar, né, desde que fosse de uma outra forma e não pelo ICMS,
porque não teria havido essa transferência de mercadoria, ou a transferência da propriedade, né? Na sua visão, então, há uma possibilidade de que essa diferença, não entrando ainda no mérito até de uma questão que tem aqui sobre tributar ou não totalmente a questão da demanda contratada, mas que essa diferença ela possa vir ser alvo de algum tipo de tributo, por exemplo, um serviço, porque está ali disponibilizada aquela demanda para o cliente usar ou não? Selmo, a colocação é pertinente, né? Até para tentar me fazer entender melhor quando eu quis dar aquele exemplo. Quando a gente leva para o juiz, né, alguma anomalia, a gente sempre gosta de fazer uma analogia. Por exemplo, olha, excelência, IPVA, né? O IPVA é Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ou seja, a Constituição permitiu que os estados tributassem os detentores de veículo automotor, simplesmente por isso, porque no dia 1º de janeiro de determinado ano, você é proprietário de um veículo automotor. Aí o sujeito tem uma bicicleta. Bicicleta é um veículo automotor? Não, veículo é tração, né? É força física ali, né? Então, se vem, de repente, um estado e insere lá no regulamento do IPVA, na legislação do IPVA, né, que os detentores, né, os possuidores, proprietários de bicicletas adquiridos no ano tal pagarão 1% de IPVA. Você vai falar, excelência, ele criou um tributo novo, criou uma base de cálculo que não existe, porque a bicicleta não é automotor. A mesma coisa que a gente fala nesse caso, a gente fala, excelência, a demanda contratada, ela é uma previsão de ser consumida, mas eu posso perfeitamente consumir menos do que essa demanda, que foi uma reserva ali, né? Então, se eles estão tributando o total do que eu não consumi, criaram um novo ICMS, criaram um tributo novo, né? Agora, é só para a gente sempre fazer uma analogia para colocar pulga atrás da orelha de quem vai julgar, né? Agora, poderia ser tributado por outra questão, por outro imposto? No caso específico de energia elétrica, né, a tributação é o ICMS. Se não tivesse essa regra bem clara, seguramente os municípios, se sentiriam no direito de exercer algum tipo de tributação sobre isso. Mas como, no caso de energia e telecomunicações, né, o legislador constituinte deixou muito claro qual tributo que incide, então, mesmo sendo algum tipo de interpretação de que isso estaria uma espécie de uma gestão por parte da operadora, que essa gestão poderia ser... Claro, se a operadora, né, a distribuidora de energia elétrica, ela queria cobrar um FII, né, um serviço seu para fazer essa gestão, aí é uma outra história, ele vai emitir uma nota fiscal de serviço, mas a energia em si, não. O consumo de energia, o Constituinte reservou para a tributação dos estados, né? Então, tudo se resolve em tentar compreender se a empresa consumiu menos do que ela pediu de reservas de demanda. Eu gosto de chamar mais de reservas de demanda que demanda contratada, que parece que demanda contratada ela é efetivamente utilizada. Se a gente for voltar lá na gênese da discussão, que é anterior a 2009, bem anterior, a gente sempre falava, não, eu sou obrigado. A gente não é especialista em tributação no setor elétrico, mas eu sei que houve uma mudança no mercado livre de energia naquela ocasião, estou puxando pela memória, hein, gente? E se criou essa figura para os grandes consumidores de energia, que para nos primeiros apagões da época do Fernando Henrique, né, para que o operador nacional do sistema tivesse um certo conforto em dimensionar a carga e demanda, ele precisaria que os grandes indústrias, né, sinalizassem, olha, eu imagino que eu vou precisar de consumir tanto. E daí que surgiu esse tipo de figura. Mas como energia você não consegue estocar energia elétrica, né, em grandes quantidades, então digamos assim, um dimensionamento do que é necessário para que... Eu estou me lembrando em situações da época do Fernando Henrique Cardoso, quando teve os apagões e que isso ficou muito em discussão, né, naquela ocasião, porque a gente teve uma crise realmente de fornecimento e, em função disso, criou-se esses marcos, né? Então agora os grandes consumidores têm que informar, contratar aquilo que ele vai precisar utilizar, né? E depois disso foi sofrendo mutações. Mas eu acredito, Selmo, se eu conseguir entender o seu ponto e esclarecer. Se não, por favor, estamos à disposição aqui para... Porque na hora que o senhor comentou
O senhor até fez o exemplo, ó, que ele queira tributar como sobre o patrimônio, sobre isso, sobre aquilo, mas não como ICMS. Houve esse comentário na sua fala, então, que deu margem a um entendimento de que, ok, não é devido ICMS neste caso, mas poderia haver algum tipo de tributo. Se a gente for passando aí para as perguntas, teve uma primeira pergunta, que foi da Jaqueline Borges, falando assim, então, no caso de um gerador de energia fotovoltaica instalado fora do local de consumo, não deve ser tributado ICMS? É isso? Olha, Jaqueline, está até um pouco fora aqui do escopo, mas vou me aventurar a esclarecer essa questão. Por que eu falo me aventurar? Porque a questão, especificamente do setor de energia elétrica, né, ela requer um conhecimento dos expertos, dos engenheiros, né, eletricistas, esse pessoal que entende. Porque eu vou te explicar o seguinte, do ponto de vista jurídico, eu não tenho dúvida que se você está produzindo a própria energia que você consome, não há compra e venda, não há circulação. A gente teve umas discussões, uma época, das empresas que usavam poço, né, artesiano para consumir a sua água, só para fazer uma analogia, né, e com isso entravam com uma ação contra a concessionária de saneamento, de esgoto, né, e tudo, para não pagar a conta de água. Falei assim, olha, eu não estou consumindo água, como é que eu vou pagar a minha conta? Né? E no começo, algumas empresas conseguiram decisões nesse sentido, exatamente por esse argumento. Né? Eu não estou consumindo. Ou o que eu consumo, o que eu consumo é o que eu produzo. Agora, não é tão simples como eu estou falando. Eu terei que conversar, a gente fazer um parecer, estudar, eu já falei, né? Essa questão é muito específica. Né? De fato, se você está produzindo a sua energia, não deveria haver cobrança de ICMS sobre isso, ponto. Só que não é tão simples assim, né? Salvo engano, esse setor é regulado em input e output, né? Você joga energia na rede e você recebe energia da rede. É muito difícil uma empresa ter não é impossível, mas uma empresa conseguir produzir, qualificar exatamente o que ela precisa para exatamente aquilo que ela produz, por causa da questão da continuidade, né? Uma série de situações. Por isso que quando você joga na rede e recebe na rede, quando você joga na rede, alguém está adquirindo. Então, isso é um caso de ICMS, né? Naturalmente. Mas quando você está consumindo também, né? Porque mesmo você produzindo, você não produz para você produz para a rede. Salvo engano, Jaqueline, não sei se eu estou conseguindo atingir um ponto, mas depois a gente pode conversar, se você tiver interesse especificamente sobre isso. Só para complementar, Daniel tem um estudo sobre isso, né, Daniel? Sobre essa questão da tributação da energia elétrica. O convênio CONFAS, o Estado do Espírito Santo internalizou esse convênio há cerca de 2 anos, mais ou menos. O convênio permite que os estados concedam isenção do ICMS no que o Rogério falou, que você joga energia para a rede, mas você recebe também energia e você faz uma compensação disso aí na sua conta. Então, quando a distribuidora devolve essa energia para você, né, em que você retira a energia da distribuidora, sobre essa parte, o Estado está autorizado a dar uma isenção de ICMS, e o Estado do Espírito Santo, inclusive, foi até motivo de críticas, foi um dos últimos a internalizar isso aí, mas há uns 2 anos isso aí já é possível já. Tá? Mas veja, é filigrana, né, doutor Daniel? A norma vem falar que pode isentar, que isenção é diferente de não incidência e que é diferente de alíquota zero. O efeito prático é zero imposto a pagar, ok, mas no efeito jurídico é totalmente diferente a isenção da alíquota zero da não incidência. Por exemplo, a gente fala que não incide ICMS sobre demanda, a gente não está falando que é isento. Quando o Estado fala, né, doutor Daniel, via esse convênio que fala que é isento, ele tem o seguinte, incide. Eu que estou a fim de não cobrar agora, mas amanhã eu posso mudar essa política. Nesse caso, porque também tem uma situação aí da mercadoria elétrica, da distribuidora para o consumidor, né? Que está devolvendo energia para a rede também. Então há uma circulação jurídica aí no sentido estrito e em função disso, por isso que vem a norma de isenção, né? Muito bem. Isso. Mas
Jaqueline, muito obrigado pela sua dúvida, é sempre bom, enriquece, o que faz a gente pensar fora da caixa, exatamente essas questões que são colocadas assim, desafiadoras, né? Tem uma pergunta que veio do Felipe Zorzanelli. Ele coloca dessa seguinte forma: uma questão é que a demanda contratada não é mercadoria, que neste caso seria energia elétrica. Ou seja, ele aqui cria essa questão da diferenciação, quando ele fala, porque a questão do consumo da energia elétrica você mede por quilowatt-hora, né? Enquanto a demanda contratada você tem como o indicador o kilowatt só. Ou seja, você fez um contrato de 1.000 quilowatts, que é aquilo que você vai, que você disse que você vai exigir da rede a qualquer momento. Então, a rede, a concessionária, ela se prepara para que a todo momento ela possa te fornecer 1.000 quilowatts e que, no longo do tempo, se você levasse só 1 hora, como exemplo, você estaria lá com 1.000 quilowatts. Se 2 horas, 2.000 quilowatts. Então, ele vem e coloca, né, que nesse caso seria energia elétrica, que é medida em quilowatt-hora. A demanda contratada é apenas a capacidade de fluxo de carga instantânea que a distribuidora deve suprir para a empresa contratante. O ICMS não deveria ser cobrado apenas sobre a energia elétrica consumida, ou seja, ele coloca essa diferenciação em que a questão da circulação ou a questão do consumo está efetivamente no quilowatt-hora, que é cobrado das empresas, e não sobre aquela capacidade de entrega, aquela capacidade de potência que é contratada com a concessionária, ou seja, ele não está apontando que seria o caso somente de não incidência sobre a diferença entre contratada e registrada, mas sim da exclusão total da demanda contratada, atendo-se o ICMS somente à questão do consumo. Selma, mas foi exatamente isso que o Supremo decidiu. Ele falou justamente que o ICMS ele vai incidir apenas sobre aquilo que foi consumido. E não aí, sobre... doutor Lucas, tem uma questão que se debate muito, porque na conta nós temos uma demanda contratada e uma demanda registrada. Quando a demanda registrada é inferior à demanda contratada, a concessionária te cobra a contratada. Quando a demanda registrada é superior à contratada, ele te cobra, aí tem umas variáveis, uns percentuais de variação de medida, mas se você passar de um determinado delta, ela pode até te cobrar pelo valor de demanda de ultrapassagem, que é independente do consumo, né? Então, pelo que eu até tinha entendido na questão da posição do STF, ele se ateve à questão da incidência do ICMS, assim, dividindo em 2 partes a conta. Vamos dividir dessa forma. Você tem uma parte da conta que é consumo, medido em quilowatt-hora, e você tem uma parte de demanda, de reserva de carga, que você contrata com a concessionária. Sobre as duas, hoje, incidem o ICMS, tanto no consumo, como nessa reserva que eu faço, chamada de demanda contratada. Pelo entendido, é que o STF foi, na parte em que ela fala de demanda contratada, ou seja, aquela reserva que eu faço, diga assim, olha, você contratou com ele uma reserva de 1.000 quilowatts, só que efetivamente só foi registrado 500. Ok? Ok. Então, virou e disse assim, olha, neste caso, o Estado deve cobrar só sobre aquilo que foi efetivamente registrado como demanda eu coloco à disposição. Não há transferência, eu só tenho um compromisso de que eu vou puxar da rede
aquela capacidade, aquela medida instantânea. A hora que você medir, eu estou puxando no máximo 1.000 kW. Mas meu consumo ao longo do mês, vamos supor que eu trabalho direto, isso aí vai chegar em 8 horas, você está falando em um exemplo rápido aqui, 8.000 vezes 10, 80.000, 160.000, 200.000 quilowatts de consumo no mês, uma hipótese, quando a sua demanda era só 1.000. Né? Tem essa diferenciação, consumo e demanda. Pois é, Daí Selma, que vem essa pergunta. Pois não. Pode falar. Não, pode continuar, por favor. Não, daí que vem essa colocação dele, de que se não caberia, né, buscar e tratar, considerar que a demanda contratada, ela estaria fora do alcance da aplicação do ICMS. Daí que eu vim, também pegando aquela posição do Dr. Rogério, e falei assim, caberia, né, que eu já tinha visto essa pergunta também, caberia um outro tipo de tributo? Por exemplo, na hora que eu coloco e disponibilizo a demanda, seria um serviço do tipo, olha, eu, concessionária, estou colocando a você uma disponibilidade de 1.000 kW, está aqui. Porque isso não é efetivamente consumo. E a outra ponta, ele consome Vamos pegar um exemplo assim, tentar. Eu vou e falo assim, eu vou contratar um ônibus de uma empresa dessa de ônibus, mais o consumo de combustível. Uma hipótese. Eu use ou não use o ônibus, eu pago para ele estar disponível para mim. Certo? Eu uso ou não uso. Isso é a demanda contratada. Né? Agora, o uso que eu faço dele, aquela quilometragem que eu rodo com ele ali, é consumo. Há essa diferença na conta, daí essa colocação dele. Eu não sei Cadê ele aqui? O Felipe Zorzanelli. Felipe Zorzanelli. Né? Eu não sei se eu me fiz entender, ou eu posso buscar ele aqui no grupo, quer ver? E a gente abre, de repente, para ele, até porque ele, de repente, tenha... Aqui, Selma, nesse ponto aí, eu até entendi o questionamento. Só um segundo. Felipe, você está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu acabei de abrir seu microfone, que talvez fique mais fácil você expor o seu pensamento. Pode ser que eu não tenha conseguido explicar, de repente, exatamente aquilo que você imaginava, mas eu entendi que a sua colocação era essa, né? A questão da tributação da demanda contratada, uma vez que ela não é consumo, ela não é transferência de nada. Isso, Selma. A questão é essa mesmo, porque eu penso que, às vezes, gera um pouco de dúvida nessa questão, porque a demanda contratada na nossa conta, ela não significa, de fato, um produto circulando. E sim é um valor que está lá fixo, que a empresa é obrigada a suprir aquilo ali instantaneamente. Mas ela não quer dizer que aquilo ali é consumo de fato de energia. Consumo de fato é a energia que é medida em quilowatt-hora, que eu tenho que pagar depois, que aí sim incide o ICMS. Eu acho que foi bem explicado por você também. Mas, Felipe, o que o Supremo decidiu foi exatamente a hipótese que você colocou. Só que você foi por um caminho e o Supremo foi por outro, né, doutor Lucas? Mas tipo assim, são duas formas de chegar mesmo. O que o Estado pode cobrar é o que o relógio medidor registrar. Tudo fora disso, o Estado não deveria cobrar, porque o que mede o consumo é o registro, né? Se o Estado está usando uma base de cálculo para cobrar o ICMS dele em cima da demanda que está ali, é o caso do contribuinte analisar, porque ele também paga, mas toma crédito, né? Então, às vezes, não está onerando propriamente, é uma questão mais de fluxo de caixa, né? Quando é um consumidor industrial. Então, muitas empresas não dão bola para discutir essa questão.
É claro, uma redução de custo, mas também você vai tirar de uma mão e botar na outra, porque está batendo o seu imposto, você vai pagar lá na ponta, né? Então não é uma situação que traz grandes preocupações para quem utiliza isso como crédito, né? E para quem não tem crédito sobrando na sua empresa. Mas sem dúvida nenhuma o que você falou é exatamente o que o Supremo consagrou. Só que o Supremo foi por outro caminho, né? Foi para aquela questão do contorno da base de cálculo do ICMS, porque é assim que o Supremo analisa, né? Ele vai em cima, digamos assim, da natureza jurídica que a Constituição outorgou aquela exação, né? Que é aquela competência que o ente pode tributar, né? E no caso dos estados, eles podem tributar a herança e doação, podem tributar o imposto de propriedade de veículo automotor, podem tributar a circulação de mercadoria. O que é circulação de mercadoria? É compra e venda. Eu reservei uma demanda de potência, contato de energia, mas eu não consumi, eu não adquiri ainda. É só uma expectativa que eu tenho ali, né? Então, se o Estado está usando alguma métrica fora disso, está dentro do que o STF decidiu, né, doutor Lucas? Só que o Felipe chegou à mesma conclusão, só que por outros caminhos, mas o raciocínio não foge daquele que o Supremo fixou a tese, né? Tanto que a última parte é assim, somente integram a base de cálculo do ICMS os valores referentes àquelas, né, aquelas ainda craseadas, para aquelas operações em que haja efetivo consumo de energia pelo consumidor. Então, eu entendo que o efetivo consumo não tem como evitar, é o que foi registrado, é o efetivo consumo. Qualquer situação fora disso estaria fora da hipótese de incidência do ICMS. Só uma coisa aqui, nesse slide que está aí, por exemplo, vocês colocaram um exemplo nele. Se uma empresa contrata fornecimento de 1.000 kW por mês, porém consumiu 500 kW. Na verdade, isso aí seria a demanda contratada. Vocês falam aqui que deveria incidir só sobre os 500, na verdade, sobre zero, né? Porque deveria cobrar o ICMS, então, só em cima da energia que foi medida. Quilowatt-hora, quilowatt aqui, que está explícito, da demanda contratada, não é mercadoria, é isso? Ah, entendi. Conseguiram me entender agora? Entendi, porque o consumo é quilowatt-hora e quando for quilowatt sem esse parâmetro aí, enfim, perdoe-nos a falta de traquejo com uma situação específica, a gente vai corrigir o slide, mas aquilo que eu te falei, isso é muito específico. É aquela questão, né, em toda perspectiva, né, o tributarista funciona assim, me dá o fato que eu te dou o direito, você pode conhecer muito fato, né? E é com isso que a gente trabalha, né? Então é muito valioso você explicar isso para a gente. Olha, se você está falando em consumo, é KW/H. Se você colocou KW, não é consumo. Perfeito, perfeito, perfeito. Faz todo sentido. Pedimos desculpa aqui, vamos fazer a correção compreensível, porque o que eu falei, a gente não tem essa conhecimento, né, mais específico, né? Mas a gente conhece bem o direito e sabe aplicar o fato, né? Sim, Rogério, mas a dúvida gera pelo fato seguinte: somente uma empresa que está no mercado livre, então, que tem como você usar um tipo de exemplo como esse, porque no mercado livre eu tenho que contratar um fluxo, um pacote de energia, vamos dizer assim, de outra empresa. Se eu não estou no mercado livre, eu pago pelo que eu consumo. A única coisa que é contratada, nesse caso, é a demanda, de fato. E se você está falando que toda demanda, então, ela não faz parte desse tributo, esse tipo de explicação de exemplo aqui só serviria para empresas no Mercado Livre. Uhum. Correto? Correto. Mas esse exemplo aqui, ele faz mais sentido dentro da exposição do que o STF decidiu. Os ministros pensaram dessa forma aqui, ó. Mais ou menos dessa maneira, né? Essa minha linha aqui, vou imaginar, foi o que eu contratei de demanda. Ok, se nesse mês aqui, por exemplo, eu consumir essa faixa aqui, o meu ICMS tem que ser calculado em cima de tanto, daqui ou daqui? Os estados entendem que é daqui. O Supremo entendeu que é daqui. Doutor Rogério, é o céu. Só a gente voltando aqui, exatamente para tentar dar uma alinhada, uma clareada, né? Nessa questão, né, consumo e demanda são efetivamente coisas assim que elas se encontram em algum momento, mas são coisas distintas. Distintas porque
vamos colocar, o consumo, ele é o tanto de demanda que eu puxo por um tempo, um delta de tempo da rede. Quando a gente fala, naquele exemplo hipotético de 1.000 quilowatts, significa que eu estou puxando da rede sempre num dado momento 1.000 quilowatts, eu nunca passo daquilo. E o consumo vai ser o que eu puxei da rede vezes a quantidade de tempo que eu fiz aquela puxada, né? Então, quando ele coloca aqui, e aí eu acho que é isso que talvez caiba ao entendimento, o que efetivamente o F decidiu, se ele decidiu que não cabe o ICMS na demanda contratada, até em cima daquilo que o senhor mesmo falou, que o ICMS caberia no consumo, né? Então, ele deixaria de ter o ICMS sobre a parte da conta que fala demanda e repousaria só sobre o consumo, ou se o que ele decidiu olha, você paga sobre o consumo e hoje você paga também sobre a demanda, quer tenha atingido o contratado ou não. Nós, STF, entendemos que você vai pagar nesse pedaço aqui só sobre o tanto de demanda que efetivamente você puxou da rede. Se ele disser que é só sobre o consumo, o que o Felipe colocou, e o senhor explicou, beleza. O Felipe está dizendo, não é consumo, então não há que se falar sobre a aplicação de ICMS na demanda contratada. Porque não é incomum, realmente, ter essa interpretação, e nas próprias ações que eu vi andando no judiciário aí, com relação a pagamento, paga a demanda contratada, não paga, em alguns momentos se fala demanda e fala consumo, e eu também não sou especialista, pelo que eu estou entendendo, o Felipe conhece bem mais, eles são coisas distintas, né? De demanda contratada e consumo. Então, acho que a grande pega aqui nesse instante seria a decisão do ICMS isenta a decisão do STF isenta a aplicação do ICMS sobre a demanda e repousa só sobre o consumo? Selmo, nesse exemplo que você colocou, que uma empresa tem uma demanda contratada e uma demanda consumida. Até para a gente utilizar a palavra demanda mesma... Vou só fazer uma correção, então. Toda vez que nós falarmos de demanda, não vamos falar de consumo, vamos falar de marcada ou registrada. Tá. Demanda contratada e demanda registrada. Uhum. Porque aí nós estamos falando na mesma unidade de medida, que é o quilowatt. Na hora que a gente falar em consumo, nós estamos saindo para uma outra unidade, que é o quilowatt-hora. Olha, se a gente puder fazer uma tradução para dentro do jargão técnico, pelo que eu estou entendendo, doutor Lucas, doutor Daniel, estamos aqui, podem até concordar ou discordar ou não, trocando em miúdos, o que o Supremo deveria dizer para o pessoal dessa área ficar, digamos assim, mais com o que ele quis dizer, mais tranquilo, ele deveria colocar o seguinte, somente integra a base de cálculo desse imposto os valores referentes a operações em que haja o consumo medido mediante quilowatt-hora, ponto. Né? Porque realmente o Supremo não autoriza você remunerar com ICMS qualquer quilowatt que não tenha uma medição de consumo. Acho que agora a gente consegue fazer, digamos assim, a sinergia entre os dois raciocínios, né? O raciocínio jurídico e o raciocínio técnico dessa área de energia elétrica, né? Mas o Supremo não ia inventar dessa maneira. Mas, para traduzir e para dar essa hipótese que o Felipe colocou, o que o STJ, né, o que o STJ decidiu em 2009, né, e agora o STF ratificou, é que só se cobra ICMS sobre quilowatt-hora. Qualquer outra medida de contratação de energia que não reflita o consumo, porque o que eu estou entendendo, Céu, me corrija se eu estiver errado, por favor, toda vez que a gente fala em quilowatt, uma empresa tem um contrato com a fornecedora de energia elétrica de 200 mil quilowatts, né? Isso não está se referindo a consumo.
Quando ele falar 200 microwatts-hora, que é um absurdo de consumo, imagino eu, aí sim estamos falando de consumo. Procede esse racional? Eu estou tentando colocar uma, sem abrir aqui quem seja, colocar uma conta, só para a gente dar um exemplo. Inclusive, há de se frisar também, eu interpretei no mesmo ponto que o doutor Rogério, porque essa decisão do Supremo, nós temos acesso à ementa dela, né? E o Supremo ele conceitua bem o que vem ser o fato gerador do ICMS nessa operação de energia, né? Mas, assim, é lógico que lá na ratio decidente, que as razões decidiam os fundamentos, né? O Supremo pode ter dito essas palavras da ementa de uma outra forma e ter utilizado o termo técnico, tá? Mas o que a gente se extrai aqui dessa decisão é que ele chegou à conclusão do que comporia a base de cálculo do imposto mercantil. Tendo o espelho de uma conta que digamos assim, reflita essas modalidades de cobrança, como o Selmo colocou, acho que a gente conseguiria, digamos assim, colocar, olha, o que o CM disse, o que o Supremo quis dizer, olhando aqui para o espelho da conta, é isso, né? Acho que é isso que o Selmo está tentando localizar ali. Quer ver? Olha só, eu vou dar uma retirada na imagem depois vocês colocam novamente, por favor. Eu vou parar de compartilhar aqui. Pronto. Vou buscar aqui, ó. Estou abrindo aqui. Bem, deve estar aí uma conta na imagem, né? Essa conta, você vê que ela mostra consumo, né? Estou pegando só o exemplo de um consumo ativo aqui, ó, 29.505 kWh. Isso é consumo. Beleza? Isso é consumo. Ok. E a demanda, 435 kW. Ok? Perfeito. Então, o que a grande pergunta o STF definiu que não cabe ICMS nenhum sobre esta parte aqui, repousando o ICMS só sobre essa parte que é consumo. Faz de conta que os outros dois em cima não estão, para a gente não complicar, tanto esse aqui de 147 como esse 4 mil e pouco não esteja aqui na conta, só para a gente ficar nesses dois aqui. Ou se o que ele disse for o seguinte, olha, você contratou 435, ela está te cobrando 435, sobre isso está tendo ICMS. Mas na só registrou 250. Então, 185 aqui não cabe ICMS sobre essa parte. Ou se é realmente o seguinte, nada de ICMS sobre essa parte aqui, que aí você veja que ela coloca aqui. Peraí. Chega um pouquinho para o lado, Selmo, só para ver que tem ali preço unitário, mas queria saber o que é essa soma aí. É porque eu tenho que tomar o cuidado para não expor a conta da pessoa, entendeu? Aqui, ó. Aí aqui, ó. Ah, tá, é a TURS de teia, tá. É o preço unitário, aí ele vai multiplicar e vai chegar. E olha como é que é importante, porque 435 quilowatts de demanda importou em R$ 10.914, enquanto o consumo de 29.505 quilowatts, 1.475. Né? Então, tem um reflexo muito grande se o que o Estado, ou se o que o STF definiu que não vai ter incidência sobre a conta, ou sobre a demanda, né, contratada, quer seja ela contratada ou a registrada, você está falando aqui que você tira da base de cálculo aqui, miseravelmente, sem esquecer 2 pontos aqui da conta, mais de 50%. Agora, Selmo, em algum lugar da conta vai ter ali o demonstrativo do consumo que foi registrado no mês, não tem? Aqui é o consumo. Esse aqui é o consumo do mês. Consumo foi esse aqui. Vamos botar que eu estou considerando que só existe isso aqui, tá?
Porque o consumo, como isso aqui é do mercado cativo, o consumo é o que está lá, é o que foi medido, quilowatt-hora. Porque eles estão, digamos assim, quantidade, eu acho que está ali que está. Que minha barra está na frente aqui, quantidade faturada, né? O que eu queria ver, sem ver a íntegra da conta, não dá para. Eu não posso abrir Eu sei. Eu não posso abrir a conta integral aqui, eu vou até parar ela aqui agora. Eu saí, se você quiser voltar o seu slide, pode voltar, mas a conta, ela é aquilo ali. Eu posso lhe mandar a conta, eu lhe mando, sem problema nenhum, só não posso abrir ali de quem era. Mas eu acho que quando nos enviar, pode até tirar os dados, anonimizar os dados do consumidor em si, não tem problema. Mas porque certamente o que o Supremo, o que a cabeça, o ideal dos ministros perseguiram é relacionado ao quilowatt-hora, né? Cabe uma interpretação? Cabe uma interpretação. O Supremo ainda não liberou, como o doutor Lucas explicou, ainda não liberou a íntegra dos votos, né? Eu acho que vai ser até valioso quando isso for disponível, a gente vai, digamos assim, destrinchar o que foi decidido pelos ministros e até identificar esse tipo de abordagem. Mas hoje, o que nós podemos assegurar é que, se você está me explicando que o que registra o consumo é a unidade de quilowatt-hora e que aquela demanda contratada ali que está em quilowatt não reflete exatamente aquilo que a empresa circulou, que ela reservou, mas não efetivamente utilizou ali, é essa a ideia dos ministros, né, do Supremo. Quando a gente olha aqui, ele fala operações em que haja efetivo consumo de energia. Por essa leitura, se o que vier lá das anotações no acórdão e o que vier anotado foi isso... Então, agora, só para explicar que naquele espelho que você mostrou para a gente, aquele valor de 10 mil e pouco vai continuar sendo cobrado. O que vai acontecer é que esse 10 mil e pouco vai ser da base de cálculo do ICMS. Beleza, é isso que eu estou falando. Quando eu falei 50%, quando eu estou falando redução do ICMS. 50% de redução do ICMS. Praticamente. Que já não deveria estar sendo cobrado se os estados observassem a decisão do STJ. Né? Eu acho que desse ponto aí, doutor Rogério, até para a gente poder prosseguir, eu acho que cabe a gente buscar mais informação, até aguardar a publicação do acórdão, né? Para se entender efetivamente qual foi o pensamento do deputado e ver o melhor caminho aí a se adotar, né? Em relação a essa questão. Até porque tem outras perguntas aqui, e foi do Francisco, que ele colocou assim, doutor Rogério, foi bem direto, né? Doutor Rogério, há uma tese que defende que a demanda não deveria ser aqui, tributada pelo ICMS, pois é apenas uma garantia contratual de fornecimento, não se caracterizando assim transmissão de propriedade. Agora, o consumo efetivo, mencionado em rubrica à parte nas contas de energia, esse sim, já é tributado integralmente. Pela decisão do STF, o mesmo reconhece assim que a demanda contratada é base de cálculo do ICMS, derrubando a tese anterior, ou podemos concluir nesse sentido? Ou seja, eu acho que pelo que a gente conversou aí, mas vai a resposta do... Me parece que a dúvida do Francisco é a mesma do Felipe, só que em abordagens distintas, né? Exatamente. Mas sim, nós defendemos, nós advogamos que se a gente for trazer agora para esse know-how, né, do quilowatt versus quilowatt-hora, o que o STF quis dizer é o quilowatt-hora. O que não for quilowatt-hora não é consumo, é reserva, é contrato, é outro tipo de relação jurídica que você tem lá com a sua distribuidora, Mercado Livre, etc. e tal. Não é. Se vocês falarem, não, Rogério, isso aqui também é consumo. Isso aqui realmente foi registrado no consumo mensal da empresa, ela utilizou isso aqui. A gente vai falar, então isso é base de cálculo do ICMS. É isso que a gente consegue entender que os ministros julgaram, pelo que foi divulgado, pela própria decisão do STJ, né? Porque, na verdade, o STF ele só ratificou o que o STJ tinha decidido, e pela própria dinâmica da discussão da tese em si, né? Mas nosso compromisso tão logo os votos sejam disponibilizados, nós iremos preparar um material especificamente interpretando
essa conta de energia que você acabou de compartilhar com a gente. Olha, à luz do que o STF decidiu, no caso de uma conta com esse perfil, o que o Estado pode utilizar para cobrar o seu imposto, para a base de cálculo do ICMS, é a linha 1, 2, que ali seria energia de ponta, fora de ponta, e a outra ali eu não me recordo. Mas a demanda contratada... Você tem como demanda contratada, da energia reativa, que aí é uma série de vamos dizer assim, de apontamentos que você tem na conta e sobre as quais são trazidos valores diferenciados de cobrança, penalidade. A energia reativa acaba sendo uma forma de penalizar, né? Tem uma série de questões aí que envolvem, por isso que eu excluí aquelas duas, fiquei só no consumo e na que estava ali registrada. Mas eu acho que a gente pode a gente avançar, até para fazer uma outra pergunta também, e porque realmente a gente vai ter que aguardar um pouco essa questão do STF, né? Do que realmente ele colocou ali. Eu acho que ficou claro, pelo que vocês trouxeram até agora, que essa decisão, inclusive, ela não se aplica de imediato a todos os consumidores, vai demandar aí uma posição ou questionamentos dos consumidores junto ao Estado para buscar esse direito, e até mesmo essa questão do período anterior, né, com relação à demanda ou não. Nós temos aí pergunta aqui, a própria energia dos anos. Com relação à possibilidade aí há uma pergunta de apurar, do Luiz Felipe, há uma pergunta do Luiz Felipe aqui, a decisão do STF trabalhou a modulação de efeitos por conta da questão dos últimos 5 anos. Ainda não houve modulação, porque isso foi um julgamento pelo plenário do recurso extraordinário. Agora, abriu-se vista para outros estados, tem mais ou menos 18 estados, 18 entes federativos, como partes interessadas nesse processo. Então, provavelmente, né, a partir do momento que for publicado, inclusive sobre o que a gente falou agora, né, o STF vai publicar ainda todos os relatórios e votos dos ministros, e possivelmente ela vai estar destrinchada todas essas questões técnicas, porque elas fazem parte da razão de decidir, do fundamento jurídico, né? E quando isso for publicado, vai abrir prazo para outras partes se manifestarem. Então, se houver embargos de declaração, suscitando, pedindo modulação de efeitos, aí sim o tribunal vai debruçar sobre a modulação. Mas, por enquanto, nem essa decisão, cujo resumo dela, que é a ementa, está aqui eu vou colocar a ementa aí no chat, tá? E com relação aos últimos 5 anos, possibilidade de compensação. A compensação, ela só é autorizada para aquele ente federativo, diferentemente da União, né? Igual o doutor... Deu uma travada. Tá, voltou? Voltou. A compensação aqui no Estado, ela depende de uma lei regulando isso, assim como existe no âmbito federal. Isso está no artigo 170 do Código Tributário Nacional. Tá? No momento, o Estado ele não tem nenhuma norma legislativa autorizando essa compensação de crédito oriundo de decisão transitada em julgado com seus débitos normais lá da empresa. Então, no momento, não tem essa lei estadual definindo essa compensação de crédito de ICMS oriundo de decisão judicial transitada em julgado. Pode haver? Pode haver. O Estado ele pode publicar um decreto regulamentador, ele pode publicar uma lei ordinária ou até mesmo uma lei complementar, mas no momento ainda não tem. Então, o que eu posso afirmar agora? A gente vai ter que aguardar, tá, o trânsito em julgado dessa ação, inclusive eventual recurso requerendo a modulação dos efeitos, e também, quando chegar o momento de recuperar esse valor, verificar se o Estado já publicou essa lei, já tem essa norma autorizando a compensação. A compensação só pode ser feita se houver uma lei autorizando, assim como existe a lei federal que autoriza transmitir PERDECOMP, enfim. No âmbito federal nós temos essa lei, mas cada estado competente, que cuida dos seus tributos, né, ICMS, PVA, também deve ter essa norma instituída a âmbito estadual. Havia um pedido para disponibilizar a ementa aí, o doutor Daniel colocou no chat, não é isso, doutor Daniel? Sim. A única coisa que a gente tem oficial da decisão até agora é só essa ementa aí de um parágrafo. Regime tributário da empresa. Tá? Essa decisão
essa possível recuperação e possível exercimento desse direito, ele pode abranger todas as empresas do Simples e também empresas de outro regime tributário, lucro presumido, lucro real, com exceção daquelas nuances que nós falamos. A empresa toma crédito, vai ter que fazer estorno, será que vale a pena? Tá? Então, assim, se aplica alguns regimes tributários normais, mas vai depender da nuance de cada análise técnica ali. Tá? Quando chegar o momento, analisar a conta de energia, verificar, inclusive, quais são os termos técnicos utilizados pelo Supremo, né, nos votos, relatórios, enfim. Ô Selmo, só para te esclarecer aqui, o Daniel até compartilhou um assunto aqui, Daniel, vou colocar, que é o voto do STJ, que esclarece bem essa questão que você estava colocando, Selmo, aqui, que ele aborda o seguinte, STJ, né, mas que nós entendemos que o Supremo não inovou, simplesmente ele endossou, ratificou. O consumo de energia elétrica nada mais é do que a quantidade de energia elétrica absorvida por uma instalação, que pode ser medida, por exemplo, em quilowatt-hora ou em megawatt-hora, dentro daquela interpretação que eu fiz aqui ao vivo, né? Eu, o Daniel e o Dr. Lucas que fizemos. Okay. A demanda de potência elétrica representa a relação entre energia e tempo, podendo ser entendida como a medida do fluxo de energia consumida na instalação. A unidade de medida usual é o kW, que significa 1000 watts. A similitude entre as siglas kWh, energia, e kW, demanda, causa confusão até mesmo aos mais experimentados. Do ponto de vista conceitual, energia e demanda estão intimamente relacionados. No entanto, do ponto de vista físico, são grandezas completamente distintas e que não se prestam a comparações quantitativas. Seria como comparar 1 quilograma de arroz com 1 metro de corda. Qual maior? Isso aqui é o voto do STJ, só para como eles entraram nessa questão. E lá ele vai concluir que o que vale para efeito CMS é o kWh. Que eu particularmente eu não tinha visto, mas quando a gente olhou aqui, eu na hora interpretei que depois que você me explicou, olha, tá vendo? O que a gente consome aqui tem que ter unidade de hora, que é medida de tempo, como o Felipe também tinha destacado. Mas vamos aguardar, porque o Brasil é um país que o passado é imprevisível, imagina o futuro. Como esse acordo ainda vai sair, né? E a gente, para ter uma certa dose de confiança, vale a pena ver o que ficou registrado lá. Mas, a princípio, acho que o caminho é esse mesmo, Selmo. O que é KW na conta não pode entrar na base de cálculo do ICMS. Aí, KWH pode. Para a gente ter mais educação, o Luiz Felipe também colocou aqui que na conta da EBDP existe o consumo da demanda consumida assim, não apenas contratada. Então, até ver essas nuances dessas, não sei se é a mesma conta, né? Que eu não sei se porque o Felipe colocou consumida, né? É a demanda, mas assim, pelo menos eu posso estar me equivocando de outras conversas, que normalmente o pessoal que atua no mercado, talvez ele atue ali, eles usam muito o termo, quando fala de demanda, registrada. A demanda registrada, até porque a medida de demanda ali, ele te faz os registros a cada 15 minutos, né, e vai registrando a demanda. Sim. Daí o termo registrada e não efetivamente consumida na demanda. Pelo menos é assim, é o que eu me lembro de que eu já li, já conversei com alguém, mas eu acho que não vem o caso, a gente vai para o quilowatt-hora aí. Eu acho que se for seguida essa posição da STJ, vai ficar claro que não caberia o ICMS sobre a demanda, né? E sim sobre o consumo. Mas é uma questão que é melhor a gente aguardar o STF e ver o caminho a adotar, inclusive as medidas, as orientações que a gente vai poder dar à empresa. Tem uma questão aqui que foi enviada pela Cajugran, né, que ele coloca da seguinte forma, eu vou ler aqui agora para a gente ir entendendo. Uma exportadora possui crédito, ICMS, aí entre parênteses, DMCA, com resíduos de crédito de energia. No caso do percentual dado como exemplo, usando 95% como ICMS industrial, em tese, há 5% de custo cobrado a mais por parte da concessionária, sendo o restante de 95% foram creditados.
Mas, no caso de uso do sistema Compete Espírito Santo, há estornos, alterando esse crédito, ficando sem base de apresentação de um crédito inteiro para recuperação via judicial por parte da empresa. O que vocês acham? Há possibilidade de recuperar somente esses 5% separados? É bem específico. Vai lá, doutor Daniel. Pelo que eu entendi, aí, o Compete, você se torna o crédito inteiro, né? Pelo que eu entendi aí na sistemática. Então, você vai voltar lá no seu regime de apuração para verificar se você tem algum indébito tributário mesmo no passado. Nesse caso, é possível recuperar só sobre os 5%, desde que esse 5% não tenha gerado nenhum crédito para a empresa. Seria mais ou menos isso. Se for custo, né? Se for custo, é possível recuperar sim. Só destacando que, enfim, há um marco temporal, que é o daqui para frente, né? E o da distribuição da ação para trás, né? Então, às vezes, você não tem nem razão para provocar recuperação anterior, mas vale sempre a pena analisar no sentido da redução de custo para as empresas exportadoras que têm, às vezes, crédito CMS acumulando mês a mês. Para ela não faz sentido pagar mais de energia elétrica, né? Para uma outra, não sei, uma rede de supermercados, de repente, que tem um volume de CMS a pagar gigante, para ela diminuir ou não diminuir encargo na energia elétrica é quase que chovendo molhado, porque ela só vai mudar ali o dia do recolhimento, né? Porque tudo que ela paga, ela aproveita e diminui depois no CMS dela mensal. Então tem que analisar também por essa ótica da economia vincenda, não apenas passada, né? Ok. Vamos ver mais uma questão aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é bem específica, mais até para quem lida diretamente no mercado de energia, porque vem falando de contratação de energia varejista, tipo energia incentivada, energia I1 e energia I5, energia com 100% de desconto. Eu creio, né, que eu acho que é um ponto bastante específico, né, que envolve aí realmente a atuação direta de mercado para que se possa, de repente, responder isso. Eu, por exemplo, não sei se dentro do escopo do que normalmente a gente trata, né, sem uma análise mais aprofundada, a gente teria condição de dar essa resposta, ou se a gente envolve consultores, pessoal que atua na área, até que já tiveram com a gente em outras oportunidades, pessoal da Smart 13, pessoal que atua, né, no mercado, vocês teriam mais condições de dar essa informação. Não sei se vocês concordam. Exatamente. Mas, de alguma maneira, digamos assim, a espinha dorsal da colocação dele está conectada com essa questão da dúvida entre se a demanda contratada por estar expressa em KW pode ser equivalente, né, ou comparada para efeitos de ICMS, a demanda que é registrada em KWH, que no final das contas ele coloca assim, na demanda contratada, ou seja, não temos o que discutir. Deixa a gente ter acesso à íntegra da decisão do STF, que aí consegue, de repente, validar essa hipótese. Com relação a essa questão da tipo de energia incentivada, energia, aí como o Selmo explicou, é muito pontual, né, Selmo? Bem específico e é complexo. Eu não me atreveria a entrar, porque a gente acompanha uma série de temas, a gente tem conversado sobre essas questões de energia incentivada, energia no mercado livre, mercado cativo, e a gente sabe que existem especificidades de cada ponto, há questões bem interessantes, e talvez a gente possa, aí, até para buscar dar uma informação, conversar com quem atua no setor, junto com vocês, até para poder dar um retorno sobre isso, né? Eu particularmente, não me sinto à vontade, e até como é um ponto assim que pode ter reflexo, mas até pelo avançar aqui, nós já estamos com 1h30 de live, eu acho que ficou bem claro, né, essa necessidade
de se compreender o que foi realmente a decisão do STF. A gente tem a notícia, mas não tem o conteúdo da decisão. Há uma indicação com base na decisão do STJ, qual deve ter sido o caminho seguido pelo STF, que vai impactar, inclusive, nessa questão que foi colocada, que a gente está dizendo que é melhor aí aguardar para ver, né? Para a gente responder. Perfeito. Então, eu não vejo assim uma pegada para a gente dizer, não, isso realmente vai ter. Eu acho que dentro desse campo de energia, cada caso é um caso também. Você vê que tem termos e terminologias que elas muitas vezes confundem até as mais experientes pessoas. Tem que se olhar com atenção, né? Uhum. São cuidados que a gente tem que ter nesse momento, até para não ser decisões igual de vez em quando a gente tem ouvido e tem conversado. Algumas pessoas falam assim, não, nós vamos entrar com cancelar o contrato de demanda. Só que você precisa da demanda. Você cancela, fica sem cobertura nenhuma. Quem mexe no setor sabe que tem os riscos aí e você tem que começar daqui a pouco a pagar a demanda de ultrapassagem em tudo. Então, são coisas assim que tem que ter muita cautela, muito cuidado na forma de colocar e de responder. Aí eu tenho aqui uma posição do Francisco, né, que ele coloca: se esse entendimento prosperar, penso que o alcance será maior do que estamos prevendo, notadamente quem opera no Mercado Livre. Atualmente, o fornecedor de energia no Mercado Livre cobra pelo mínimo contratual quando o consumo ficar menor que este. Sendo assim, por analogia, não incidiria ICMS sobre a diferença não consumida. Não estamos falando de demanda contratada. Ok, aí foi uma discussão até anterior, quando a gente estava vendo caminhos a adotar, orientações de sindicato, até ações a serem propostas, da gente entrar com ação em relação à demanda contratada, principalmente nesse período, em relação aos contratos de aquisição de energia no Mercado Livre. Então, se eu não estiver enganado, o que o Francisco está colocando se o entendimento é que se não houve a transferência, não houve o consumo, né, não teria incidência quando o fornecedor lá de energia, comercializadora de energia, eu tenho um contrato com ela de 1 megawatt e eu só consumi meio mega. Eu pagaria ela, mas deixaria de ter a incidência de ICMS. Acho que foi isso que ele colocou. Tá dando para ler? Não é isso o entendimento, doutor? É esse o entendimento. Só que realmente ele trouxe, digamos assim, a especialização de uma tese que já é especializada, né? Falou, olha, se eu só posso efetivamente usar como base de cálculo do ICMS essa questão do que a empresa realmente consumiu, porque na cabeça dos operadores do direito, né, não só dos ministros, mas dos advogados, dos procuradores, né, é que a demanda que está lá reservada, ela será, em princípio, né, poderá vir a ser consumida. Não necessariamente aconteceu efetivamente o consumo. É isso que claro que tem essa terminologia, a gente coloca à disposição para fazer uma nova live assim que sair a íntegra dos votos, já foi até uma sugestão aqui, não tem problema algum. Aí ele está explicando. Então, naquele setor, né, naquela segmento do Mercado Livre em que há um mínimo contratual e eu consumir abaixo do mínimo, né, eu posso deduzir que no caso, o Estado do Espírito Santo, né, enfim, só poderia cobrar abaixo desse mínimo, né? Olha, nesse caso, a princípio, aconteceu uma situação parecida com o consumo de água, porque o consumo de água também tem um mínimo, né? X metros cúbicos por unidade. E o que a concessionária fazia? Nos condomínios residenciais que não tem hidrômetro, que são, sei lá, 98% do Brasil, eles multiplicam o mínimo do consumo por unidade, né, daquele prédio
e cobra aquele mínimo, desde que o condomínio não consuma mais do que esse mínimo, né? Se consumir mais do que o mínimo, ok, mas não consumir o mínimo. E isso também foi refutado pelo judiciário, só para fazer uma analogia, porque ele já está falando o seguinte, na cobrança do mínimo, porque essa questão de uma quantia mínima, a defesa do regulador, que isso também passa pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Sei que o Mercado Livre não é um ambiente regulado, mas ela está preocupada com o setor dos consumidores como um todo. E ela fica muito preocupada com a universalização. Muitas vezes esse mínimo é utilizado para poder universalizar o acesso. Isso é uma política pública. Aconteceu muito com a tarifa mínima de telefone. Quem é do tempo do telefone fixo sabe que você tinha que pagar mesmo que você não utilizasse. E a discussão era essa, né? O judiciário pode defender dessa forma? Olha, realmente, né, o mínimo é necessário para manter a estabilidade do sistema. É uma outra discussão. A princípio, se a gente for utilizar a questão do Supremo e do STJ, não há dúvida, né? A concessionária lá no Mercado Livre, o fornecedor dentro do Mercado Livre pode cobrar um mínimo. O que o Estado não pode é cobrar o mínimo se a empresa não registrou esse mínimo de consumo. É isso onde a gente quer chegar. Mas pode surgir sim uma outra discussão, que a gente chama de tese filhote, né? Tem tese mãe e pode ter essa tese. Tá bom, eu sei que não pode, mas e nos contratos em que prevém um mínimo? Ou seja, obrigatoriamente eu consumi zero, minha empresa paralisou, minha empresa está de férias coletivas, ainda assim eu sou obrigado a pagar aquele mínimo. A gente entende que sim, o mínimo é contratual, você tem que pagar. A forma que o Estado vai cobrar o CMS, que é outra história. Se for trazer a decisão do STF e do STJ para dentro do faturamento mínimo dos contratos do Mercado Livre, sim, só deveria efetivamente pago se a sua empresa consumiu 0 kWh determinado mês, a base de cálculo vai ser zero para ICMS. Mas o seu contrato com a fornecedora pode prever que você tem que garantir um mínimo de tanto para poder assegurar a manutenção da rede, algo assim do gênero. Né? Mas aqui é tudo em tese, tá? Só para explicar como que funcionaria o racional. Doutor Daniel, doutor Lucas, se tiver algum tipo de consideração a fazer nesse aspecto, que já é desafiador, bem-vindo. Eu concordo com o que foi dito aí, eu concordo. Eu acho, inclusive, que essa live trouxe bem aqui o ponto, né, de fulcral que o Supremo delineou, com relação ao alargamento da base de cálculo do ICMS energia elétrica e seu respectivo fato gerador, né? O STJ já havia pacificado isso, né, com o fornecimento lá dos seus relatórios e votos, mas essas questões, o que ele colocou na ementa e o que será traduzido através do que está disposto lá nas razões de decidir, geralmente pode trazer um clareamento maior para a compreensão, né, de quem está acompanhando essa matéria. Então, eu acho importante também verificar qual que vai ser que vai ser colocado nessa razão de decidir, nesses fundamentos, para poder tentar clarear um pouco mais essas nuances técnicas que envolvem tanto os termos da conta de energia, para saber qual será a recuperação real, né, do ICMS que incidiu nos últimos anos. E para concluir, assim, eu acho que o recado que a gente quis passar para todos é que a gente vai ter uma importante redução de custo quando a gente entender os contornos aí da decisão, quando o Estado também internalizar isso dentro daqui na sistemática de cobrança. Também trazer abrir os olhos, também trazer da dificuldade de recuperar isso em função da sistemática da não cumulatividade CMS, débito e crédito. E eu entendo que foi uma tarde muito proveitosa e de muito aprendizado também para a gente, no futuro, aí, delinear todos os contornos dessa decisão. Eu acho que a gente pode caminhar aí para o fechamento, né, o encerramento. Não sei se o doutor Rogério tem mais alguma coisa, doutor Neel, doutor Lucas. Não, gostaria apenas, Selmo, de agradecer, em nome do nosso escritório, a oportunidade, agradecer a Alessandra do Centro Rochas, que sempre nos prestigia, agradecer a organização do evento, né?
e reiterar que nós estamos à disposição para poder contribuir, tirar as dúvidas, né? E, na medida do possível, quando a questão de fundo resvala, né, para esse campo muito técnico, a gente sempre vai precisar desse suporte, né, como esse esclarecimento que é feito. O pano de fundo do direito, a gente vai sempre conseguir, digamos assim, amoldar ao caso em concreto e conseguir dar a orientação que a empresa precisa, né? Isso a gente pode garantir. Agora, o que a gente não pode garantir é exatamente, surge uma situação muito específica em que demanda um conhecimento técnico. Aí realmente é fundamental que tenha a participação de quem trabalha realmente, os profissionais dessa área que conseguem esclarecer com maestria a diferença entre quilowatt-hora, o que é consumo, o que não é consumo, etc. Né? Mas ficamos no nosso compromisso de, uma vez o STF revelando a entrega dos votos, ratificar essa posição. No momento, a nossa posição analisando o que o STJ disse, analisando o que o Supremo revelou até o momento, a medida de cálculo do ICMS é o quilowatt-hora. Tentando, assim, traduzir para o termo técnico, é o KWH, né? O que estiver fora dessa unidade de consumo no tempo não registra consumo, né? Registra qualquer coisa, menos o consumo efetivo. E como o ICMS vai eximir sobre o que foi consumido, é nessa seara que a gente está se apoiando no momento, com a ressalva da ratificação, análise dos votos dos ministros do STF. Vai que o voto do ministro dá um tipo de abordagem, né, de que não, mas o KW, né, que é uma demanda, também pode ser consumido. Aí a gente, também com toda a honestidade acadêmica, não tem problema nenhum em reconhecer que a nossa interpretação não foi muito feliz e que o Supremo, na verdade, entende que a demanda contratada é a base de cálculo do ICMS. Mas hoje a gente entende que não é. Aquela rúbrica que você mostrou para a gente, naquela conta, aquele valor referente ao demanda, potência, KW, não deve fazer parte da base de cálculo do ICMS. Eu acho que, né, já indo realmente agora para o encerramento, estamos aí a 1h42 nessa conversa. Eu acho que o bate-papo, né, a apresentação de dúvidas e questionamentos, ela é importante para enriquecer o debate, para enriquecer o conhecimento e até para nos motivar a buscar respostas que muitas vezes a gente não tem naquele momento, né? O Cid Rocha e o Centro Rocha estão acompanhando, né, com as assessorias esse assunto, como estão acompanhando outros que dizem respeito não só à parte de energia elétrica. A gente está acompanhando e tomando algumas medidas aí em relação à cobrança de demanda contratada, não só a questão do ICMS, avaliando e tentando orientar alguma coisa em relação aos contratos de mercado livre. Tem essa questão agora. Atuamos aí em algumas ações para buscar prorrogação do prazo de drawback que saiu. Acompanhamos aí a questão dos contratos de adiantamento de câmbio, que teve de cumprimento prorrogado, né? Algumas outras medidas junto à ANM, junto à Secretaria-Geral de Mineração, junto à Bancada Federal, junto à FINS. Então, tem muita coisa acontecendo e que está se buscando aí alternativas e soluções. Então, é sempre bom esse debate, essa discussão, exatamente para a gente aumentar o campo de visão, o campo de ação. Então, a gente agradece a todos que participaram, né, dessa live. Eu agradeço ao doutor Rogério, ao doutor Lucas, ao doutor Daniel, aí pela disponibilidade de estarmos juntos, e vamos continuar os debates sobre isso aí, vendo os caminhos que a gente pode adotar. As assessorias do Cid Rochas e do Centro Rochas estão à disposição dos seus associados para dar orientações, esclarecer dúvidas. Então, aquilo que surgir pode ser encaminhado, que vai sendo tratado. No mais, realmente agradecer, dizer que estamos juntos, né? E esperamos que a gente consiga superar esses momentos de dificuldade mais severa, porque as dificuldades elas sempre existem, mas nós estamos num momento aí de uma dificuldade severa, com algumas interrogações,
mas que essas interrogações elas não sejam obstáculos, mas sim apoio para a gente encontrar as soluções que a gente precisa encontrar. Tá? Em nome do Centro Rochas, um abraço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Já. Ai.